Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal e o Flamengo venceu, meu amigo, por 3-1. O começo parecia que ia ser uma lambança total do Flamengo. O Flamengo começou perdendo a partida e, meu amigo, parecia que ia ser uma lambança total. O Vitor Pereira, inclusive, saiu até criticado pela torcida do Flamengo no final do primeiro tempo, mas graças a Deus o Flamengo entrou em campo, conseguiu reagir e virou a partida por 3-1, 2 gols de Gabigol e mais um de Pedro. Inclusive o Gabigol até perdeu um pênalti na partida, mas graças a Deus deu tudo certo, o Flamengo venceu e nós vamos aqui reagir. Inclusive o Flamengo se tornou líder do Campeonato Carioca, é o líder nesse exato momento. Vamos reagir aqui, João Guilherme, falando sobre o nosso Flamengo, sobre as mudanças do Vitor Pereira. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no link na descrição, no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, canal João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do nosso Mengão. Mas desculpas, hein, Rogério? Vamos falar sobre o Flamengo, vamos começar o programa de hoje falando sobre o Flamengo. O Flamengo foi até Volta Redonda e conseguiu uma vitória importante. Como já havia sido anunciado, a gente comentou aqui no programa de ontem, né? Ele fez uma alteração importante no meio-campo do time, barrando o Everton Ribeiro, que hoje ficou no banco de reservas, para a entrada do Vidal. Eu diria que foi um primeiro tempo muito ruim do Flamengo, né? Com poucas ideias, pouca criatividade e com o Volta Redonda saindo na frente. Depois o time se acertou. Por quê? Primeiro, se você concorda, né, Mansur? E depois, se sim, por que, na sua opinião, aconteceu? Eu acho que o Flamengo chega ao empate com 13 para 14 minutos de segundo tempo, ainda no momento de produção ruim do time, né? O Flamengo não fazia um jogo bom. Esse gol que a gente está vendo, o Flamengo se organizou para jogar hoje numa tentativa do Vitor Pereira de evitar justamente um lance como esse, que era uma transição após uma perda de bola. É verdade que o Luciano Naninho faz um lance muito bonito em cima do Thiago Maia e quando ele dribla o Thiago Maia, o campo se abre e sai o contra-golpe. Aí o lance do pênalti. O Gabigol é empurrado pelo Dudu. O auxiliar é que viu, né? Não tem hábito de vídeo. O assistente é que viu. E avisou a arbitragem, o Gabigol perdeu a cobrança, mas o Gabigol que jogou bem, inclusive. No segundo tempo ia fazer os gols. O que a gente viu hoje? Qual é a grande questão que cerca esse Flamengo? Sempre vai cercar ainda por algum tempo na observação do que pode ser o Flamengo pré-temporada. Olha o corta-luz do Pedro pro gol do Gabigol no empate. É o time que se desestrutura e que se fragiliza na perda da bola. O Flamengo tentou, para muitos treinadores, qual é a melhor forma de você evitar essa questão? Não é apenas o acúmulo de jogadores de marcação, é você atacar com uma estrutura mais definida que te permita estar pronto para a perda da bola. Por outro lado, esse Flamengo tem muito a característica de um time de mobilidade, de aproximações em torno da bola para troca de passe. O primeiro tempo parecia uma tentativa do Vitor Pereira de ter um time um pouco mais estruturado, com pelo menos 2 dos meias atrás da linha da bola, o Vidal muito na base da jogada, recebendo no início da armação, quase próximo à lateral direita do Flamengo, fazendo essa saída. O Thiago Maia eventualmente chegando, mas também com muitas preocupações de manter a posição. O Flamengo, para mim, foi uma versão, um meio caminho muito mal acabado entre um time com um pouco mais de estrutura e uma tentativa de ter mobilidade com a bola. É natural, uma primeira tentativa de se implantar isso e não funcionou. No segundo tempo ele faz outras tentativas, chegando a ter, numa parte da segunda etapa, o Varela, já pelo lado esquerdo, porque quando entra o Mateuzinho no time, o Mateuzinho entra pelo lado esquerdo, depois ele inverte o Mateuzinho para a direita. Parece que Ayrton sentiu um problema físico, por isso saiu. Ele até estava fazendo gelo, né? Estava Na à disposição. Aí ele coloca o Varela, que passa a ser um lateral muito mais na base, não diria um terceiro zagueiro, porque ele se posicionava um pouco à frente, permitia o Cebolinha de um lado, o Mateuzinho do outro, o Pulgar à frente desses 3 homens, e aí e a mobilidade por dentro. Já com o Everton Ribeiro que tinha entrado. E, aliás, entrou muito bem no jogo. Muito bem. Tecnicamente. A questão é, qualquer desses jogadores, você vai avaliar individualmente, eles vão apresentar coisas. Sim.
A questão é o time se equilibrar. Essa última formação pareceu dar um pouquinho mais desse equilíbrio, mas já numa parte final com o Volta Redonda um pouco menos competitivo do que no resto do jogo. Ô, Henrique, sabe uma pergunta que eu tenho a te fazer, ainda sobre o primeiro tempo, né? Que a gente estava dizendo aqui que foi ruim do Flamengo. É claro que o Gabigol sabe fazer a função do 10, vir para trás, ele tem qualidade técnica para fazer isso. Mas eu acho que o Flamengo pede demais com ele nessa função, porque a melhor qualidade dele é aquela que ele apresentou no segundo tempo. Quando ele invade a área, quando ele se apresenta para fazer um facão, com como total fez liberdade, duas vezes. ele faz os 2 gols pelo lado esquerdo, Exatamente. que não é o setor que ele normalmente recebendo ocupa, a bola claro. em profundidade. Essa é a melhor versão que a gente pode ver do Gabigol. Quando ele veio fazer essa função, hoje, por várias vezes, ele estava no círculo central do campo, tentando armar o Mais jogo. liberdade pra circular. Muito distante do teve isso gol. no ataque Ali também. ele não vai fazer, ele não vai criar situações de perigo para o adversário. Esse é o meu questionamento em relação ao Gabigol nessa posição. Ele sabe jogar, pode fazer e bem. O problema é que você tira, na minha opinião, o melhor do Gabigol, que é o facão, é receber essa bola em profundidade, como poucos atacantes conseguem aqui no Brasil. É bem verdade que ele consegue esses desmarques no momento que o Volta Redonda estava postado lá atrás, né? O Flamengo, no segundo tempo, consegue colocar o Volta Redonda no seu campo defensivo, até com sufoco, com dificuldade para sair. Eu acho que no primeiro tempo, tem uma coisa que me incomoda nesse trabalho do Vitor Pereira, que é, para mim, tem uma liberdade excessiva aos laterais. A gente cresceu ouvindo que quando um lateral passa, o outro fica. Isso não é verdade, não há necessidade. Você pode equilibrar de outras formas. E o Mansur até citou isso. Acho que hoje ele realmente tentou prender um pouco mais o Vidal com o Thiago Maia, para que ele tivesse equilíbrio de pelo menos 4 homens, você vai fazendo as compensações. Mas eu acho que não funcionou bem. É só quando ele segura um terceiro lateral, um terceiro defensor Varela. no lateral, que é o Varela, que ele consegue esse equilíbrio. E eu acho que o Volta Redonda explorou muito bem as costas dos laterais quando eles avançavam no primeiro tempo. Se observar o gol sai assim. Sobre o Gabigol, eu acho que o grande problema, ô Diniz, para você adaptá-lo ali, é a adaptação do Pedro ao time. Né? Porque eu acho difícil você conseguir alternar o Pedro em relação ao posicionamento com o Gabigol, e acho difícil também você poder ter 2 caras o tempo todo pisando na área ao mesmo tempo. Acho que vai faltar jogador para fazer a circulação de bola e municiar esse ataque. Eu acho que o Flamengo, no segundo tempo, deu mais liberdade aos homens de frente. Tem uma observação que não sei se foi o que o Mansur também observou. O Cebolinha, ele entra na segunda etapa pela direita inicialmente, depois ele vai ocupar o espaço à esquerda. Era uma liberdade que o Vitor Pereira queria dar à frente e que propiciou, acho que, ao Gabigol aparecer no lado esquerdo nos 2 lances que ele acabou fazendo a diferença com gols. Mas eu acho que para tê-lo fixo, pisando mais a área, eu não consigo ver um treinador acomodando ele e o Pedro nessa função. E aí, como o Pedro, do lado de fora da área, como um articulador, ele oferece menos que o Gabigol, naturalmente é o Gabigol que faz esse trabalho. E você tem o Pedro ali como definidor. Eu gosto muito do Gabigol em várias funções. Assim. Acho que no Santos ele foi um ponta pela direita que conquistou artilharia de campeonato brasileiro com o Ricardo Oliveira de centroavante. No Flamengo, de 19, que é uma referência. Em vários momentos ele serviu o Bruno Henrique fazendo um movimento de centroavante. Não me incomoda muito o fato dele não pisar na área. Mas é bom, de fato é bom ele poder entrar de vez em quando. Hoje o que me incomodou é o fato da distância dele, por exemplo. Ele ficou a quilômetros do Pedro, quase. O Pedro dentro da área, meio isoladão, o Gabigol vindo muito para trás. E ali é onde ele faz menos dano ao adversário. Né? Eu acho, eu estava ouvindo aqui o Henrique e concordo. Eu acho que a utilização ideal do Gabigol, ela precisa combinar 2 coisas. Primeiro, ele não é se você usar o Gabigol, isso a gente já cansou de falar, se o Gabigol não é um ponta para jogar aberto, fixo, preso, pisando a linha lateral, o Gabigol não é um 9 de referência para ficar entre os zagueiros esperando uma chance de finalizar. Te oferecendo pivô, tomando pancada de costas para o gol. Ele tem dificuldade para assimilar esse jogo. Por isso que eu acho que tem que ter 2 coisas combinadas para você ter a melhor utilização do Gabigol. Ele precisa ir ao encontro da bola, ele gosta de estar ele é aquele jogador que precisa estar dentro do jogo. Então ele gosta de estar ao encontro da bola. Esse movimento dele da linha do ataque para trás, ele vai fazer constantemente porque é algo que ele faz. Concordo com você. Por vezes ele não precisa chegar até o círculo central para tanto, mas precisa combinar essa possibilidade dele ter a mobilidade de encontrar a bola e ele fazer o que ele é. Talvez ele é dos melhores jogadores do Brasil nesse aspecto, que é atacar espaço. É isso. Fazer essa infiltração na área. Especialmente se essa diagonal acontecer para o lado esquerdo, porque a dificuldade dele de finalizar com o pé direito
faz com que muitas jogadas em que a diagonal seja para a direita, ele acabe não evitando a finalização por sentir mais E dificuldade com a principalmente se o perna direita. adversário posiciona sua linha mais alta e oferece um espaço às costas dele entre a área e essa linha de defesa. Porque ele é rápido. Sim. O Gabigol é um cara muito rápido. Se você mete uma bola em profundidade, eu prefiro que ela caia no pé do Gabigol do que do Pedro, por exemplo. Para que ele conduza e defina a jogada. Por mais que para mim o Pedro seja um definidor melhor que o Gabigol, um cara com uma precisão maior para Uma coisa definir. que começou a acontecer no ano passado, na parte final do ano, é que o que se comentava muito no Flamengo, e com o Paulo Souza, ele insistia com o Pedro para ele jogar da linha defensiva para o gol, quase sempre em movimento de profundidade. E isso dificultava o casamento com o Pedro, porque o Pedro precisava... É difícil você encontrar um outro Bruno Henrique na vida do Pedro, que entendia tão bem esse movimento, abrindo espaço para a hora do Pedro infiltrar. Né? O outro Bruno Henrique na vida do Gabigol, perdão. O que começou a acontecer, o Dorival conseguiu fazer um pouco mais que o Pedro viesse, 2, 3, 4 passos atrás da linha de defensiva, também para fazer um pouco essa jogada de costas, e o Pedro tem qualidade técnica para isso, e começou a permitir mais a entrada do Gabigol. No primeiro gol do Gabigol hoje, o Pedro faz um corta-luz excelente. Excelente. E aí começou a resolver a charada que durante tanto tempo foi difícil para quase todos os treinadores, né? Que é fazer a dupla funcionar. Temos alguns números sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por exemplo, sabia que hoje foi só o 5º pênalti perdido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo? Foram 42 pênaltis cobrados desde que chegou, né, ao rubro-negro e 37 gols. Um aproveitamento de 88%, não é pouco não. Então, o primeiro que um goleiro defendeu. Primeira vez que um goleiro defende um pênalti do Gabigol, porque os outros ele tinha chutado 3 vezes na trave e uma vez para fora. Portanto, o goleiro do Volta Redonda foi o primeiro a defender um pênalti cobrado pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Parabéns ao Vinícius Dias. Outra coisa importante relacionada ao artilheiro do Flamengo, né? Não na temporada, que o artilheiro é o Pedro, mas um artilheiro histórico aí do Flamengo, que ele se junta a um seleto grupo. Ele está agora entre os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. Ele chegou a 142 gols. E agora ele está atrás só de Zico, Dida, Henrique, Pirilo, Romário, Jabas, Leônidas da Silva, Bebeto, Zizinho, e está empatado com o Índio, os dois com 142 gols. Vai fazendo cada vez mais história, colocando o seu nome na cabeça, no imaginário, no coração do torcedor do Flamengo. O Flamengo venceu lá no estádio Raulino de Oliveira, 2-1. E aí, galera, tudo de bom para vocês. Um prazer muito grande ter a companhia. Fala, João! O Flamengo acaba de vencer o Volta Redonda em Volta Redonda por 2-1, por 3-1, melhor dizendo. Gols de Gabigol e Pedro. Gabigol perdeu um pênalti, mas depois fez 2 gols, jogou muito bem, saiu aclamado pela torcida, ele é um grande ídolo. E o Pedro fez o último gol do Flamengo. Arrascaeta, que não está, né? A gente percebe que o Arrascaeta não está ainda na sua melhor condição, mas ele, para variar, foi decisivo, né? Foi decisivo, o Arrasca, porque deu passe para o Gabigol, deu passe agora para iniciar a jogada que o Cebolinha cruzou para o Pedro. Mais uma vez, o Arrascaeta fez a diferença. Portanto, vitória do Flamengo, que é líder do Campeonato Carioca e se mantém invicto. O Flamengo tem 17 pontos, o Botafogo 16, Fluminense 16, Volta Redonda 13. Lembrando que Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos por causa da disputa do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo jogará sábado contra o Resende, de novo em Volta Redonda, e no outro final de semana vai encarar o Botafogo, provavelmente no estádio Newton Santos. Então essa é a situação do Campeonato Carioca. Flamengo líder e venceu o Volta Redonda por 3-1. Conto com a sua presença. Terça-feira tem decisão lá da Recopa Sul-Americana em Quito, que é uma dificuldade só jogar lá no alto contra o Independiente Del Valle. Dudu Campos, boa noite, João. Gabigol é monstro. Muito obrigado, Dudu, pela participação. Michael Douglas, nome de ator, hein? Boa noite a todos. Gabigol jogou muito. O Dudu está dizendo que o Arrascaeta é craque. Ele é um deboche, o Arrascaeta.
Leandro Brito, dependemos completamente de Gabigol e Pedro. E eu vou além. Desde janeiro de 19, depende muito do Arrascaeta. Se você observar com atenção, a maior parte das jogadas de gol do Flamengo passam pelo pé do Arrascaeta. Ou ele faz o gol, ou ele arma a jogada. Desde janeiro de 19, quando ele chegou no Flamengo. O Vitor Pereira buscou uma formação do Flamengo com 3 volantes, para a equipe ficar mais compacta, com mais pegada, com mais marcação, e escalou no primeiro tempo Thiago Maia, Gerson e Vidal. E não funcionou. Everton Ribeiro estava no banco. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo. O Volta Redonda, que até tem uma boa equipe, hein? Tem bons jogadores, esse Lelê, Luciano Naninho, são bons jogadores, hein? Jogadores que merecem uma observação especial. Volta Redonda criou ali situações no primeiro tempo, embora o Flamengo, que é um time que tem muita qualidade, também tenha tido oportunidade, num chute do Arrascaeta que a bola bateu na trave, depois o pênalti perdido pelo Gabigol. Mas a coisa não andou, não fluiu, o Flamengo não conseguiu se encontrar, o Gerson definitivamente não está bem, ainda não entrou no melhor da sua forma, né? Ele teve hoje uma oportunidade de arrumar um espaço ali no time do Flamengo com o Vidal e o Thiago Maia, não aproveitou, na minha opinião. O Vidal está aproveitando a chance, eu acho. Desde o jogo lá do 3º lugar do Mundial de Clubes, que ele entrou bem. E hoje, de novo, eu acho que o Vidal jogou bem. Acho que o Vidal ele está virando titular do time do Flamengo. E temos agora, na minha avaliação, quero saber se a galera concorda, uma disputa ali entre Everton Ribeiro e Gerson. E pelo que vimos hoje, nesse momento, o Everton Ribeiro está à frente, porque ele foi melhor no segundo tempo do que o Gerson no primeiro. É impressionante a importância cada vez maior de Gabigol no contexto do Flamengo. Ele é cada vez mais ídolo, ele é cada vez mais referência, ele agora veste uma camisa de um peso incalculável, que é a 10 de Zico para tudo. Ele veste essa camisa. E ele incorporou bem isso, hein? Ele realmente incorporou o príncipe rubro-negro. Ele está muito bem. Se não vai na técnica, vai na raça, vai na entrega, vai no empenho. E ele é um grande atacante. Quando ele tem chance, ele vai lá e faz. Aliás, uma marca histórica. Gabigol igualou hoje, com os 2 gols que fez, Índio se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. 142 gols. 142 gols. Minha gente, nós estamos em fevereiro de 2023. Ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019. Além de conquistar 11 títulos, ele tem 142 gols com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Zico! O que é isso? E um detalhe, ele tem 26 anos. Até onde pode chegar Gabigol na história do Flamengo, hein? O céu é o limite. Ele está aí, está com tudo, cada vez mais identificado. Sensacional a partida do Gabigol, que foi escolhido, né, como o melhor jogador em campo hoje lá na vitória do Flamengo diante do Volta Redonda por 3-1. Então é isso daí, nação. Tá aí, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque aí sua opinião nos comentários. Vitor Pereira aí fazendo mudança no Flamengo. Pelo jeito aí o Vidal deve assumir a titularidade por algum tempo no Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro começou no banco e ele deve entrar no lugar do Everton Ribeiro pelo menos nos próximos jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o like aí, se inscreva no canal e coloque a sua opinião referente a essas mudanças do Vitor Pereira aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.